Na categoria de direitos de participação, a gente poderia pensar formas de expansão da participação política, começando pela democracia participativa. A democracia participativa tem algumas limitações. Primeiro, ela geralmente é pensada na esfera local. Mesmo na esfera local, a parcela do orçamento público disponível para a decisão da população é uma parcela bastante reduzida. E a democracia participativa tem uma terceira limitação, que é por questões de tempo, de complexidade dos temas, de disponibilidade a participar das deliberações. Geralmente a participação acaba se transformando numa representação. Quer dizer, a maioria da população vai perdendo interesse ou não tem condições de participar. E quem participa são sempre representantes de setores mais organizados, de modo que aquilo que era para ser decidido por todos acaba sendo decidido sempre por grupos quase que mais profissionalizados que vão tomar conta dessas sessões, dessas audiências públicas. Uma outra forma de democracia é fazer conselhos, comitês, também trazem a questão de a influência dos interesses organizados, dos movimentos sociais, dos grupos de pressão na decisão das políticas públicas, dos orçamentos públicos. Uma alternativa a essas limitações da democracia corporativa e da democracia direta são os mecanismos de democracia semidireta, que contam com a democracia representativa, contam com, de um lado, o poder do Congresso, do Legislativo, mas também fazem uma consulta à população. Então, basicamente, é o caso dos plebiscitos e referendos, que estão previstos na nossa Constituição, têm que ser convocados com anuência do Congresso Nacional. A gente poderia pensar que esses plebiscitos caberiam principalmente para reforçar um programa de governo que estivesse eleito e que não conseguisse estar predominando na discussão legislativa. Então, o governo que não está conseguindo resolver um problema no legislativo, no qual ele não consegue formar maioria, poderia fazer um plebiscito programático com as diretrizes gerais do governo para que a população reforce essa pressão política. Agora, os plebiscitos e referendos são mecanismos arriscados, que podem trazer alguma desestabilização política. Então, ele serve mais como um mecanismo para forçar o consenso, para forçar a negociação entre o executivo e o legislativo. Eles servem como uma válvula de escape, né? Se houver impasse entre esses poderes, quem deve arbitrar esse impasse é uma consulta à população. Da mesma forma, propostas como o recall dos mandatos, tanto mandatos parlamentares quanto executivos, é uma proposta arriscada, que teria essa função de arbitrar um impasse entre os poderes organizados. E uma proposta diferente do recall seria eleições antecipadas bilaterais, mas convocadas unilateralmente por um dos poderes. Se você permitir a um poder convocar eleições apenas para o outro poder, se o legislativo puder convocar eleições apenas para o executivo, evidentemente o custo é muito baixo para o legislador, ele vai tender a usar muito esse mecanismo, e vice-versa, o executivo vai querer dissolver o Congresso, o que gera riscos autoritários. Então, a ideia é que, no limite, se o governo eleito não consegue implementar seu plano de governo, ele tenta fazer plebiscitos e referendos, não consegue, ele poderia convocar eleições antecipadas, mas eleições antecipadas que vão valer para si mesmo, para o executivo e também para o legislativo. Com isso, você diminui a tendência a usar esse mecanismo, né? Você cria um custo para o poder que quer convocar novas eleições, ele também tem que se submeter a novas eleições. Então, a questão da expansão da participação política está sempre associada a dosar o nível de risco e vulnerabilidade que suporta o sistema democrático. E com relação aos sistemas eleitorais, o exercício de voto
concretizado na forma das eleições, geralmente se fazem propostas do voto distrital misto, que combinaria uma parte de representação proporcional, mais ideológica e partidária, com uma parte de representação em grandes distritos. E aí seria um voto majoritário. Aqueles mais votados em determinada região é que vão tomar poder. Então, por um caráter muito mais regional do que partidário. A alternativa a essa proposta do voto distrital misto seria, por exemplo, a representação proporcional com listas fechadas. Em vez do cidadão votar num ou no outro candidato sem saber a que partido ele pertence, os cidadãos votariam nos partidos e os partidos estabeleceriam a ordem em que vão ser eleitos os candidatos. Quer dizer, o partido que recebeu um determinado número de votos vai ter direito a tantas cadeiras no legislativo. Claro que um problema é a democracia interna dos partidos, o caráter mais democrático, mais oligárquico dentro dos partidos. Mas o voto em lista fechada favoreceria essa identificação mais ideológica do cidadão, em vez de uma identificação mais personalista ou aleatória até do voto para o legislativo.